dia a todos. Segunda-feira, programa Amigos da Cidade. Estamos juntos e com o maior desejo de sentir a presença de Deus em nossa vida, em nosso dia e em nossa semana. Que assim seja para você, que você esteja já se colocando à disposição de sentir a presença de Deus, sentir-se abraçado por Deus, amado por Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. E que juntos nós possamos enfrentar essa semana com tudo que ela nos traz. Trabalho, o frio, o gelo, mas as boas conversas, os bons amigos, a boa alimentação, um caminhar, um respirar. O programa Amigos da Cidade, como eu tenho dito, é um projeto. O nosso projeto, ele diz respeito a trazer para cada um de nós essa cidadania, esse cidadão que eu e você precisamos ser. O cidadão que se interessa pela causa pública, que se interessa pelos projetos da cidade, que se interessa por sua própria casa, por sua própria vida, pelos seus direitos e pelos seus deveres. E quando eu me lembro de tudo isso, eu me lembro de família. Ontem, no nosso culto, lá na nossa igreja, nós falamos muito sobre família, porque nós tiramos o mês de maio para estarmos falando sobre família, trabalhando em torno da família, orando e abençoando as famílias. E como estamos já praticamente, já estamos na última semana de maio, nesse domingo não poderia ser diferente. É um culto de projeto de vida e dentro do projeto de vida nós trabalhamos sobre família. E lembramos sobre a primeira família, Adão e Eva, livro de Gênesis. Adão e Eva, quando Deus formou Adão, quando Deus formou todas as coisas e formou a Eva, e quando Deus viu que isso era muito bom, ele se alegrou. Mas esse era o lindo projeto de Deus. O projeto é do ser humano. O projeto de que o ser humano habitasse a terra. O projeto de que o ser humano formasse ali o primeiro casal e que formasse e constituísse a sua família. Mas alguma coisa interrompeu o projeto de Deus na sua beleza, na sua totalidade. E desvirtuou com mensagens erradas. Então o homem e a mulher precisam agora pagar um preço para que a sua família seja bem atendida, amada e que ele possa construir assim o seu lar. Houve um preço a ser pago. Quero deixar para você essa palavra, não posso ir adiante porque mas amanhã nós falamos um pouquinho mais. Mas eu quero deixar para você o valor da família, o valor da sua família, o valor do projeto de Deus na sua família e em nossas famílias. Quando as famílias são constituídas e bem constituídas, nós formamos uma força que vai muito além, no mundo espiritual e no mundo físico também. E hoje nós precisamos estar atentos porque parte do governo, parte de deputados e de leis que estão aí para serem sancionadas, dizem respeito a tirar os direitos da família e que o Estado venha a assumir o controle dos filhos e que o Estado venha a assumir o controle das famílias. Vale a pena pensarmos sobre isso e analisarmos. É isso mesmo que a população quer? Ou alguns estão ditando regras tão altas que fazem com que as vozes fiquem muito surdas, muito fora do contexto naquilo que falam sobre o conceito família? Nós acreditamos no conceito da palavra de Deus e acreditamos no conceito de família. Acreditamos que Deus está nisso e que a bênção de Deus está nisso. Portanto, hoje, nesse programa Amigos da Cidade, agora, nesse momento, eu quero estimular e incentivar você a amar a sua família, respeitar a sua família, viver com a sua família, ser feliz com a sua família e que juntos nós possamos lutar pela família. Que Deus te abençoe. Esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema. Fique comigo que nós temos um convidado muito especial nessa manhã. Muito bem, programa Amigos da Cidade. Eu disse que nós temos um convidado especial e temos um convidado muito especial. Ele de bancário, aposentado, já passou até pela fase de piloto. Essa é uma brincadeira, tá, gente? Bom dia, seu Edir. Bom dia, pastora. Seja bem-vindo no nosso programa. Bom dia, muito obrigado. É muito bom tê-lo aqui. Essa brincadeira do piloto foi um fato que aconteceu assim, quase que pegou. Foi assim. Nós estávamos conversando e uma pessoa chegou para mim e disse, começou a querer saber o que eu tinha feito na minha vida. O que você fez na tua vida? Aí um amigo meu disse assim, eu fui piloto, boy, comandante. Ah, é? Aí falou, como é que foi? Ele começou a perguntar para mim, mas eu, assim que eu me formei, pastora, eu viajei um pouco pela empresa, pelo banco. Eu era curioso, eu gostava já de aviação. Só não ingressei porque eu não tive oportunidade. E eu era muito curioso, eu li, eu ia naquela época de ir nos comandos, né?
E eu me informava como é que era. Então, e aprendi alguns detalhezinhos pequenininhos. Então eu passei a usar nessa brincadeira os comportamentos de comandantes, de piloto, né, aquela linguagem deles. Aí o cara acreditou que eu era piloto. E um dia ele me encontrando na avenida, falou: Dir, você sempre pilota bom avião aqui? Eu falei: sempre. O dia que eu nunca viajei de avião, você daria uma oportunidade de fazer? Ele: sim. Aí eu chamei, foi brincadeira, não é nada disso. Mas essa brincadeira a gente cria um humor agregador em volta também. O que é esse humor agregador? Se você discutir um assunto que não tem fundamento, ou uma crítica sem também, aí eu entro com essa conversa de piloto, mais ou menos assim. Nós estávamos em Curitiba, quando o Geraldo da Fiel recebeu o cidadão guerreiro do Paraná, no hotel de manhã, no café. Aí estava o Jaime da televisão da época, e tinha havido aquele acidente da TAM, em São Paulo, que morreu quase 200 pessoas, e esse hotel, aquele voo, acho que da São José dos Pinhais, passa fazendo bastante barulho ali, né? Aí o Jaime brincou comigo, falou: Dir, baixa o comandante. Aí eu levantei, peguei o celular e falei: pois não, bom dia. Não, não é nenhum incômodo, eu brincando, né? Sim, meu nome. Por que o senhor chegou até o meu nome? O balcão de pilotos em São Paulo. Não, eu só faço freelance agora. O senhor conhece, Câmara, eu sou de lá. Como é que esse aeroporto? Ele perguntou, ele dava a resposta. Não é ideal. Que tipo de aeronave? Porque piloto não pode falar avião. É aeronave ou aparelho, né? Isso é brincadeira. E eu falei: que tipo de aeronave que o senhor está pilotando, comandante Almeida? É um Fokker holandês 500. Essa pista de Camorão não é ideal. Ela é curta. E falou: mas o senhor está com carga total? Falou: 60%. Há uma possibilidade. O senhor está no procedimento Delta Norte e Sul. Assim que subiu a Camporão, o senhor vai avistar a pista no aeroporto técnico. O senhor, num procedimento, faz 45 graus. Aí eu repito como se estivesse corrigindo ele. Não, 90 não, 45. Pode ir voando baixo. Não tem obstáculo, tem pré, não tem... O senhor tem que tocar a pista com 300 metros. Acima disso aí, provavelmente vai ter que arremeter. Nesse procedimento, uma boa viagem, nenhum encontro, sempre as ordens. Eu fico sério, eu faço encenação teatral. Sim. Na verdade, a gente fazia na Universidade de São Paulo, na época, que a gente era estudante, e o único meio que a gente fazia para agredir o sistema, na época, né, era o humor agregador que a gente falava, desviar a atenção das pessoas. Por exemplo, se Camorão falar de soja, de trigo, não é comum. Mas se eu falar de outro assunto que não é comum, aí chama a atenção, volta a atenção para mim. Mas para fazer esse humor... É uma técnica, né? É uma técnica. Para fazer esse humor, é preciso ter conhecimento técnico do que fala, conhecimento do que fala. Por exemplo, eu vou para Dinamarca, onde você vai? Copenhague. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu falo: não sei, eu vou. Não é assim. Então, esse chama-se humor. Fazer uma pura brincadeira que o pessoal acha até saudável. E nessa brincadeira... Eu fiquei como piloto, que na verdade, em uma certa ocasião, eu estava no ar, na rádio, e perguntaram a mim, e eu vi o Tauíra e o Rubens de Maringá e estavam vindo. Aí disse que não aguentava de rir, falou: de piloto. Mas ele falou: por que ele fala assim, flap, isso, procedimento e tal? Mas porque eu li, eu era curioso. Sim. Absolutamente, nunca fui piloto. Nós tivemos aqui uma entrevista na quinta-feira com o piloto Helder, né, aqui de Campo Mourão. Eu conheço. E o senhor pode até conversar com ele, porque tem um simulador, alguma coisa Tem sim. Eu sou muito amigo do Dr. Douglas, que ele tem um também do clube de pilotagem aqui. Ele até me convidou, disse: você quer fazer o curso? Eu falei: não dá mais, né? Mas eu sou apaixonado por aviação, na verdade. Falando sobre piloto, eu até disse na entrevista com o Helder aqui, que uma ocasião, na campanha política, alguém me fez uma pergunta sobre dirigir a cidade, estar no comando da cidade, e eu disse que eu citei de alguma forma, um exemplo no meu conceito naquele momento, que eu acreditava que o meu candidato, ele tinha todas as condições para pilotar a cidade, essa grande aeronave que é Campo Mourão. E com certeza eu acreditava, né, e tenho essa postura ainda, de que ele tinha todas essas possibilidades de saber quando, né, seguir adiante, quando ele tinha que estar parado, quando ele ia ter que pensar para dirigir essa grande aeronave, a nossa querida Campo Mourão aqui. E o que o senhor acha? Como que o senhor vê Campo Mourão? Olha, a gestão de um prefeito é o comandante. O point é dele. A decisão certa tem que ser dele. Ele não pode deixar para depois e nem deixar para alguém decidir por ele. Então, ele tem que ter uma grande responsabilidade, sim. O comandante do avião tem a responsabilidade de decolar e descer com a aeronave onde é programado, toda a responsabilidade, porque não tem meio termo na aviação, é 100 ou 0. Sim. Mas na gestão também tem suas determinações que tem que ser muito firme, tem que ser pessoas determinadas, com conhecimento do que faz. Agora, se essa pessoa não tiver uma determinação, um conhecimento de gestão de um município,
como é que ele vai comandar isso, ele vai ter problema. Porque tudo que se erra, ou que se falha, pastora, o problema não é só que falhou, é para consertar o tempo que perde, as consequências, os prejuízos que causam. Tá? Esse é o detalhe. Não é falar assim, mas não houve isso aí, não. É um fato. De que forma não pode repetir isso aí? Mas aí vem um, vem outro, vem dois. O que acontece? Eu fui gerente de um banco por muitos anos. Eu dizia ao meu público, pessoal que trabalhava com a gerência, não me comprometa o tempo do cliente. Se dentro da negociação uma possibilidade de negociar, seja firme. Senão, não fique jogando para frente, que você vai colocar isso na gaveta, ele vai voltar amanhã, você tem a preocupação de resolver o que você deixou pendente, aí você vai deixar de produzir só para perdendo um tempo para acertar o que você não teve determinação. E o município de Camarão, eu vejo hoje, se a senhora permitir falar, Por favor. Eu vejo muita discussão, eu não vejo nenhuma notícia de Camarão, pastora, que se dá um privilégio. Eu tenho recebido comunicados assim, minha família toda, São Paulo, capital. Mas meu irmão que mora lá, meus cunhados, eu não vejo mais notícia boa de Camarão, é só briga entre a Câmara contra o prefeito, é isso. A gestão passada, prefeito é condenado, secretário preso. Isso tudo são falhas de gestão, é falta de visão, tem sim, porque eu sei onde eu vou errar, que vai me dar problema. Então é possível que seja detonado. Não quero. Eu me recordo na época da gestão do Rubens, ele era determinado. Se tivesse que falar para o secretário, ele falava firmemente. Isso fazia o quê? As pessoas eram firmes. Se todo bom gerente, todo bom administrador, todo bom diretor, ele escolhe bem a sua equipe. Se ele não for, se ele for mais ou menos, ele vai ter dificuldade com a equipe dele. É mais ou menos assim. Se eu receber um diretor competente, eu vou ser competente. Se eu vejo mais ou menos, não vou dar um bom funcionário. Eu preciso de bons exemplos, eu tenho que me espelhar em bons exemplos. Camarão tem sido um município assim problemático. Né? A senhora vê que não tem uma notícia assim que nos dê assim, uma tranquilidade. Olha, recebemos em Camarão isso. Se fala, mas não vem. Vai acontecer isso, não acontece. É preciso que a prefeita, ela tenha mais pulso. Os secretários, o que aconteceu agora? Vários secretários deixaram. Então, não era pessoas, se era de sua confiança, não chegaram com ela até o final. É preciso que ela tenha mais pulso. Eu vejo muita falha na saúde. Se fala muito, a saúde tem, o Brasil inteiro tem, mas é preciso que tenha sido determinado no atendimento, porque nós temos profissionais nobres na saúde, sim, os médicos, mas tem alguns que às vezes não chegam no horário, isso deixa o atendimento preocupado. Ninguém vai num posto de saúde passear e tirar foto, vai porque tem problema, é preciso ela atender isso aí. E essa picuinha que tem entre a Câmara de Vereadores, desculpa a palavra, eu respeito os vereadores, respeito a prefeito, os secretários, mas é preciso que pense um pouco mais alto, de mais valores, discuta mais assuntos fundados, mas que traga algumas coisas para o município. Não fica discutindo, é caçar um, é brigar com o outro. Não se vê nada que se... É preciso que se reponha os pés no chão, olhe para frente e fale, o que nós vamos fazer? Política sim, é importante ter, mas é preciso também o que faz a política para o... Não adianta eu tratar meu colega na Câmara de excelência e a excelência é o povo. Sabe como é que se trata o povo de excelência, pastora? Na saúde, na qualidade da educação, da segurança. Isso tudo é a maneira de tratar o povo de excelência. Não é só eu, tudo bem, vamos respeitar, mas fica na excelência e o povo. Agora, é preciso também que o povo participe. Vá à Câmara de Vereadores, cobre do seu vereador, acompanhe o trabalho dele. Quando eu digo vereador, eu digo a nível de Brasil. Sim. Deputado federal e tal. O que ele fez na gestão dele? O que ele fez no mandato dele? Cobre, mas cobre com consciência, para que não seja assim desleal. Tá? Seja justo. Falou, eu acompanhei o seu trabalho, você não foi legal. Você foi legal, vou votar em você. É importante que o povo também tenha uma participação. Houve uma mudança no sistema Supremo Eleitoral nos anos 60, 50, dava-se festa de eleição. Mudou. Até que chegou um ponto, comício, dava-se camiseta, tá. Foi mudando tudo. Mas aí houve uma cobrança também do eleitor. Aquele que aceitava. Começou a cobrar dos candidatos, mas precisava cobrar do eleitor. Aí sim, já melhorou bem. Porque não adianta eu, numa campanha política, eu me iniciar alguma coisa para mim. Ou o candidato iniciar um.
Não interessa isso aí. É preciso que mude essa mentalidade. Já mudou muito, mas pode melhorar mais. Quando isso acontece, a grande verdade é que alguém está sendo beneficiado por causa do seu voto, essa pessoa está colocando o voto dela à disposição de uma situação que não é correta e está trazendo prejuízo para todas as pessoas que moram do seu lado e até mesmo dentro da sua casa. Exatamente. Porque isso tem que ver o candidato e o eleitor. É preciso também que o eleitor, pastora, é preciso que ele, agora principalmente, filiação. Eu não tenho que me filiar porque eu sou amigo do cara, porque o amigo me pediu. Eu tenho que ter noção. Nós temos que mudar a política do Brasil quando a gente passa a participar. Eu passei a participar de política já depois de moço, mas eu li muito. Eu me interessei por política, sabe quando, pastora? Quando eu estava na escola, no primário, o Getúlio Vargas morreu, eu cheguei em casa correndo e falei, mãe, o presidente morreu. Ela falou, estou sabendo, meu filho. Mas o que é o presidente? Eu era garotinho. Ela me explicou. Aí fiquei interessado. Aí eu comecei a querer ler. Entendeu? Quer dizer, eu fui me informando como é que era, como não era. Então é preciso que o eleitor, antes de filiar, não vá naquela amizade, vai naquilo que é interessante para ele, para a sua comunidade. Nós melhoramos o Brasil. Desde quando? Melhoramos nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, para chegar lá. Com certeza. Trazendo esse bem-estar para a família. Para todos. As famílias, a família. A senhora começou o programa brilhantemente. A base é a família. Não haverá outro seba. A escola te dá orientação, te dá didática, te coloca numa posição de mercado ou na sociedade. Um preparo. Mas a tua formação, a tua base, o teu caráter, é a base da família. Eu sempre digo que a doença do caráter ela não tem cura. A criança, você que é mentiroso aos 10, vai chegar aos 60, é mentiroso. Se ele apropria-se de um valor porque ele ganha pouco, se ele ganhar, porque ganha R$1.000 por mês, se ele ganhar 50, ele vai fazer da mesma forma. Mas isso é a base a criança que é criada, que recebe uma educação pautada no carinho, na ética, no bons exemplos, ela tem toda a chance de um adulto correto e um idoso correto, um adulto correto e um idoso justo, porque ele não se envolveu. É mais ou menos assim, eu não vou porque não me interessa. Aquela história de falar assim, faltou apanhar quando era pequeno para não fazer. Isso é uma avaliação perigosa. Ninguém apanha para aprender. Tudo que a gente aprende na nossa casa é a família, são as ferramentas que a gente vai usar na nossa vida fora. Com certeza. Eu até tinha umas outras coisas para falarmos, mas a gente foi para esse assunto. E alguns dias atrás, alguém me falou assim, pastora, a justiça, ela precisa ser cutucada para enxergar. E eu disse, verdade, né? A justiça ela fica ali posicionada até que as coisas aconteçam à sua volta para que ela dê a sua palavra. Mas eu percebo que às vezes parece que a justiça, né, enxerga algumas coisas e não outras. Seria assim? Olha, essa semana passada houve no programa aqui que tem no canal de televisão sobre pena de morte. O Brasil está longe da realidade. Eu até disse, eu não participei, eu ouvi, falei assim, uma pessoa discutindo, mas sem eu vi que não tinha fundamento que ele estava falando. Se tivesse pena de morte na África, morria um por dia. No Brasil, um por mês. Porque dependemos da nossa cultura, dependemos da nossa educação. A educação e a cultura é juntos. Quando eu falo cultura, vem o berço. A cultura, por exemplo, eu sou um magistrado, nós temos... vou dizer agora, nada é 100%. Nós temos bons magistrados, juízes, desembargadores, corregedores de justiça, ministros, promotores, excelentes. Mas tem alguns desvios que incomodam a nação. Mais ou menos assim. O que a senhora perguntou. Nós tivemos aquele acidente com aquele deputado estadual, Ribacarnes, é isso? Lá de Guarapuava. Guarapuava. A imagem mostra que o carro voou, matou as duas pessoas, os dois jovens. A imagem mostra ele na boate bebendo. Mostra que ele estava embriagado. E até hoje não foi julgado. Porque está tendo influência, sim, de poderes, talvez financeiro, não sei, não posso julgar. Sim. Mas, peraí. Alguma coisa Não, pela lógica, aquilo que você diz. Por que a lei tem, pastora? A falha do homem. Não quero dizer todos, por favor. Nós somos bons magistrados, excelentes. Agora, por que não julgou? Por que não condenou? Porque, peraí, já vão quantos anos? Se fosse uma pessoa comum, eu vejo, não tenha dúvida que estava preso. Só imagina pelo norte do Brasil. Nós temos fronteira, 5 países que fazemos fronteira no Brasil. Quem tem meio já veio, embora. Só ficava parecia aquele que não tinha condições. Então a lei tem. A justiça ela não precisa ser cutucada. Ela tem que ser nobre nos profissionais que fazem. Se esses comandaram esse caso aí, peraí,
Já passou do ponto. Provou tudo. Imagem, Mais do que provar. Mais do que. Por quê? Mas a lei. Peraí. Então, explica, não explica. Justifica? Não. Então, aquilo que o senhor disse. Precisa cutucar? Precisa. Mas é o poder. Enquanto o poder, nós, como cidadão, como eu, fica difícil querer sobressair sobre esse aspecto. Então, a lei tem. É preciso que os homens sejam nobres naquele que faz. Nobre é aquele que é consciente. Aí vem a família. Eu aprendi lá. Eu vi uma reportagem domingo de manhã, de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O exemplo que ele deu. Quer dizer, ele foi nobre o tempo todo. Quando foi, ele recuou, falou, não me interessa. Estou fora. Quer dizer, isso é nobre. Mais ou menos assim. A exemplo em todas as funções. Um pipoqueiro. Ele pode ser nobre no que ele faz. Tem um pipoqueiro que só vai lá, está tudo arrumadinho, certo? Outro vai em óleo derramado, pipoca para todo lado. Ele não é nobre, porque ele não zera, não cuida. Sim. Então, é nobre em tudo que a gente faz. Eu posso ser um carpinteiro pontual, um agricultor, eu posso ser um pintor de parede, eu não sujo o chão, eu sou pontual, isso é nobreza. Mas isso não se baseia só nas pessoas que não têm muito conhecimento. Nobreza parte de cima também. Sim. Eu sou ministro, tenho o poder, nem sempre dá o direito quem tem o poder de mandar e de treinar sozinho. Ou fala, não, eu quero, não é eu quero. Como é que fala a lei? E às vezes essas falhas. Sim. E isso nós esperamos aqui, muito perto de nós, na nossa cidade, no nosso espaço. Exemplos típicos que temos aí. Quer dizer, a casos que eu vi, o Paraná fora, se cumpriu a lei. Não foi cumprida aqui. Por isso que eu digo que é preciso que a execução de pena de morte está muito longe. Imagina a pena de morte do Brasil, que essa cultura que nós temos. Até porque depende de uma mudança de Constituição, efeitos para os países que não adotam esse tipo de coisa. Então, é preciso que os homens sejam nobres naquilo que faz. E a nobreza, ela não aprende na universidade, ela não aprende numa empresa, não aprende na rua. É casa. É de casa. É os primeiros passos. É a cultura do caráter. É o principal. Não existe, eu digo sempre, pastora, a gratidão e o caráter, ela não tem cor. Com ele, não é ele chegar para aquele cara, não é assim. É as atitudes dele, as decisões dele, a lealdade dele, o dia a dia dele, a história dele. Como é que foi a vida? A família, como é que foi? Desvio todos têm. Nada é perfeito, nada é 100%. Família, nem negócio, nada. Sempre tem algumas coisas. Mas quando é investido na família, que tem bons exemplos, tem orientação básica, e o mais importante, a família que tem a presença de Deus. Não é porque eu sou pastora, mas eu sempre observo isso. A ordem cronológica a mim me dá condições de avaliar isso. Sim. Ela tem mais segurança, sim. Ela tem mais. O meu lar, por exemplo, depois eu quero encerrar falando da família, da minha família. Por favor, nós já temos agora só mais um minuto, viu? Já? Que pena. Já? Olha que... O senhor falou, eu falar da minha. Sim, por favor. Eu sou casado há 41 anos com a professora Elza. Está aposentada, que beleza. E nós temos 2 filhos maravilhosos, que é o Fábio, o Adriano, o Fábio com 30 e o Adriano com 30. Tem meu neto, filho do Adriano, minha nora Karen e minha futura nora, que é a Aline. E nós temos uma família abençoada por Deus. Mas tudo isso foi uma base que eu tive, pastora, um pouco minha e mais importante, todos nós temos uma estrada. Essa estrada para um mais longa, para outros mais curta, tem descida, subida, curvas. Presença de Deus sempre. Mas vai precisar nessa estrada alguém ao teu lado que fala assim, vou te orientar, te controlar na descida, te der força na subida, te controlar nas curvas para você não passar direto. E essa pessoa, eu pediria a Deus a todos os momentos da minha vida, que se eu tivesse que recomeçar a minha vida, da minha infância, minha adolescência, minha juventude, aqui nesse momento, uma pessoa que pedia a Deus a todo momento para reencontrar novamente o meu caminho, é a Elza, minha mulher. Porque ela é por mim, que ela fez por mim. É a mulher sábia. Olha, deu tudo, deu tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns por ser quem o senhor é. Muito obrigado. Eu Parabéns agradeço a Deus. por ter a esposa que tem. Amém. E a família que Amém. tem. Amém. Obrigada por ser um cidadão aqui de Campo Mourão. Que Muito bom obrigado, que São pastor. Paulo mandou o senhor para cá. E a minha vida aqui foi interessante, 2 vezes gozado. Eu não vim para ficar em Camorão. Mas está aqui. Deu-se um plano. Com certeza. Eu estava numa agência, a diretora disse, você deu um problema na agência de Camorão, você vai lá, fui, vim, fiquei. Que bom. Esse é o seu Edir, que nós temos aqui nessa manhã e que eu tenho uma simpatia e um carinho muito grande por ele. Eu também pela senhora. E eu aprendo muito com o senhor sempre. Mas eu aprendo com a senhora, todo dia eu aprendo.